Alô galera, tudo bem com vocês? Tô passando aqui para fazer mais um pequeno vídeo. Sou o missionário João Batista e vamos à luta, né? Eu vou passar para vocês, antes de começar o vídeo, um texto das Sagradas Escrituras narrado por São Lucas, capítulo 6, versículo 44. Lucas narrando assim: porque toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos em espinheiros, nem se apanha uvas de plantas espinhosas. A palavra de São Lucas, capítulo 6, versículo 44. Por que eu passei esse pequeno texto para vocês? Porque eu vou falar do protestantismo. Eita! Eu sei que muita gente, como fala nosso irmão Miguel, nosso irmão Fábio, muita gente não gosta, né, de escutar falar sobre religião, mas é necessário, né? A vida de nosso Senhor Jesus Cristo foi debatendo com os fariseus, os profetas no Velho Testamento também debatendo. Felizmente é assim, né? É esse diálogo constante. Por que eu falei essa passagem de Lucas? Porque o protestantismo é essa salada, né, de frutas. Você for argumentar a doutrina protestante, você não consegue. Porque se você estiver falando com, dá um exemplo, uma Assembleia de Deus, um assembleiano, e você falar da doutrina dos testemunhos de Jeová, eles não aceitam. Eles dizem que não fazem parte do protestantismo, os testemunhos de Jeová. E vice-versa, né? Você vai falar dos pentecostais, perto de um que ora em línguas, perto de um sétimo dia, o sétimo dia não aceita. Da mesma forma, o pentecostal não aceita o sétimo dia. E é muito difícil você argumentar porque eles ficam se jogando, né, de um para o outro. Aí, para a gente ter um estudo mais aprofundado sobre a palavra, o que significa, né, o protestantismo, a gente tem que ir para a fonte, né? Quem era a fonte? A fonte é o Martim Lutero, né? Vou fazer alguns pequenos vídeos falando sobre Martim Lutero, uma pequena série de vídeos. Eu tenho aqui em mãos eu tenho 50 teses, já as 95 que ela pregou na porta da igreja, lá na Alemanha, naquela época que ele fez a reforma, né, ou a deforma, como se fala. Lutero nasceu no ano 1483, onde hoje é chamada Alemanha, né? Naquele tempo era um conjunto de países chamado Império Romano Germano. Lutero, quando jovem, estudou para se formar advogado. Seu pai queria que ele fosse advogado. E Lutero, ele fez terminou seus estudos para se formar um advogado, né? Assim era a vontade da família, né? Mas depois de algum tempo, por causa de alguns acontecimentos de sua vida, ele decidiu ser monge agostiniano. Muitos falam, né, de dois acontecimentos de Lutero, né? Mas são coisas que não tem fontes claras, né? Aí a gente nem fala, mas que teve um acontecimento que mudou, né, a vida do Martim Lutero, né? Depois ele foi para o convento, né? Lá ele se tornou um homem escrupuloso. Esse estudo que eu estou fazendo aqui, ele vem do professor em História da Igreja, Histórias da Igreja, Lucas Lacarte. É fácil você encontrar no YouTube aí. Ele é um professor de História da Igreja Católica maravilhoso. Lutero se tornou um homem escrupuloso lá no convento agostiniano. Porque Lutero, o que significa ser um homem escrupuloso? Lutero começou a
fazer penitências por cima de penitências. As penitências de Lutero nunca o bastava. Lutero começou a ver pecado onde não tinha. E aonde era pecado, Lutero muitas vezes não considerava pecado. Às vezes era pecado veniais, Lutero considerava um pecado mortal. E ele tinha essa confusão na mente. Era um homem perturbado. Fazia penitências gigantescas, sem ordem, sem a autorização do seu superior, do seu diretor espiritual. Lutero tinha esse grande problema, né? Na sua mente. Ele nunca ouvia seus superiores. Ele fazia grandes penitências sem nenhuma necessidade. Até que ele escolheu a sua maneira com que ele ia crer. Lutero tinha um diretor espiritual, o professor Lucas fala, que era um diretor muito fraquinho, né? Mas mesmo se fosse um grande diretor, Lutero era muito orgulhoso para escutar o seu diretor espiritual, né? Mas o diretor dele era fraquinho, mas Lutero era bem problemático. Ele não aceitou mais a doutrina católica, que é composta da tradição, da Bíblia e do magistério. Lutero deixou tudo isso de lado para olhar só para ele mesmo. Lutero começou a se afastar da doutrina católica antes mesmo da Reforma. Na primeira missa que Martim Lutero celebrou, ele já não obedecia os seus superiores. Ele queria ser ele, Lutero, o Martim Lutero, aquele que era dono de si próprio, né? Ele não obedecia a ninguém, né? Simplesmente Lutero. Lutero, no decorrer de sua vida, tinha um grande mal, tinha um grande problema contra a castidade. No começo da sua vida, ele pecava sozinho. No começo da vida dele, ele pecava sozinho. Mas depois, essa briga contra a castidade, ela foi aumentando e a pressão foi aumentando para cima de Martim Lutero. Lutero teve grandes problemas. Talvez se ele tivesse tido um grande diretor como hoje, né? Vamos dar um exemplo, São João Maria Vianney. Mas mesmo assim ele não tinha escutado, né? Quando ele fazia grandes penitências para vencer a sua conduta, não era para sentir uma contrição e buscar o perdão, mas para engrandecer-se seu orgulho. Lutero, ele batalhava muito para vencer esse mal que ele tinha. Mas ele não batalhava porque ele achava que ele estava pecando contra Deus. Ele batalhava sim, por causa que ele queria vencer por as suas forças, né? Ele não entendia muito bem o que era a doutrina católica, infelizmente, porque ele estudou muito. A sua formação foi para ser médico, né? Para ser advogado. Não foi para ser sacerdote, mas ele quis, né? Ser sacerdote. Ele nunca foi um bom teólogo, Lutero, mas sim estudou direito. Portanto, ele não sabia entender bem a doutrina. Por isso, ele não alimentou sua alma com os sacramentos de uma maneira eficaz para restaurar, né? Sarnar esse grande mal que ele tinha, né? Lutero entendeu que era incapaz de vencer o pecado. Se ele não venceu, ninguém tinha vencido. Era impossível para um homem vencer o pecado. Eu vou parar por aqui. Terminar o vídeo para ficar curtinho. Depois eu faço outros vídeos para ir completando essa questão do Martinho Lutero, né? Mas para terminar o vídeo, como ele não venceu o pecado,
Ele achava que ninguém conseguiria vencer. Por quê? Porque ele fazia as penitências sem nenhum respeito pelos superiores, ele fazia grandes jejuns, mas isso não surtia efeito nenhum, porque ele não vivia uma vida sacramental como deve viver, né? Ele não entendia bem a doutrina católica, porque ele era muito orgulhoso. Na cabeça dele, se ninguém tinha vencido, ele não venceu, ninguém tinha vencido. Ele queria dizer que os 1500 anos para trás de Lutero, o pessoal, ninguém venceu. Ele esqueceu o tanto de santo que a Igreja Católica já tinha, né? Era um homem muito perturbado, Lutero. Depois, valeu, galera. Curtam esse vídeo. Vou fazer outra série pegando o gancho daqui para frente para falar um pouco da história de Martim Lutero, com a ajuda do professor Lucas, professor de História da Igreja Católica. Ele fez um estudo bacana sobre Lutero e eu peguei algumas partes dos estudos dele, vou passar aqui para vocês, para a gente entender, né? A gênese do protestantismo, né? Porque é tanta loucura, né? Diferentes doutrinas se acusando entre si, e no meio disso tudo tá os católicos, como fala Fábio, né? Os católicos mal informados, mal doutrinados, né? Na ignorância, né? Que infelizmente muitos vão se desvaindo para essas seitas, né? Depois, valeu, galera. Curtam o vídeo, quem achou de algum proveito, né? Fiquem com Deus.